Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa masterclass sobre regularização de imóveis pela via extrajudicial. É com imensa alegria que recebo vocês hoje e agradeço por terem disponibilizado um pouco de seu tempo para aprender sobre essa área tão promissora que é regularização de imóveis, sem depender da lentidão e burocracia do judiciário que tanto nos frustra. Sou Cleidimar Pinheiro, advogada, e nasci em uma das menores cidades do Ceará, Grangeiro, que na época só tinha um grupo escolar, onde estudei até a quinta série, e para dar continuidade aos estudos, fui estudar no colégio interna, saindo de casa ainda adolescente, com 11 anos de idade. Porém, já tinha um grande sonho, ser advogada, o que foi conseguido com muito sacrifício, mas também com muita alegria e gratidão, pois já dei sempre o meu melhor por onde passei. Trago uma bagagem de mais de 30 anos de atuação no mundo corporativo, em empresas de financiamento imobiliário, como a PEP, Bandep, Banorte, o que me deu a alegria de ajudar milhares de pessoas a realizarem o maior sonho, a aquisição da casa própria. Na minha transição para a advocacia autônoma, escolhi a advocacia extrajudicial no nicho de regularização de imóveis, pois constatei duas realidades pouco divulgadas. As estatísticas indicam que há no Brasil mais de 30 milhões de imóveis irregulares, que dependem de profissionais da advocacia para serem regularizados. Hoje, tenho advogados parceiros e já ajudamos dezenas de clientes a regularizarem seus imóveis de forma rápida, eficiente e com segurança jurídica. Aqui está o depoimento de um dos colaboradores e um do grande parceiro meu na advocacia, doutor Eduardo Lacerda, que trabalhou comigo no Banorte, na liquidação judicial, e que hoje é meu parceiro na área de autônomo. Ano passado, resolvi o caso de uma cliente que morava há mais de 20 anos numa casa sem escritura. Em vez de um processo demorado e burocrático, levei o caso ao cartório e resolvi em poucos meses. Era um imóvel em Goiânia, no interior de Pernambuco, recebido de herança e que não tinha nenhum registro no cartório de imóveis. Foi um grande prazer, porque além de resolver a questão da regularização do imóvel, resolvi o problema familiar. Aí aumentou minha paixão pela regularização extrajudicial, um procedimento eficiente, estratégico, para a resolução de demandas que muitas vezes são vistas como complexas e demoradas por falta de conhecimento. Desde então, me aprofundei no tema e construí uma nova forma de advogar, sem depender de juiz, sem idas e vindas intermináveis ao fórum, e o melhor, com retorno financeiro rápido e com clientes satisfeitos. Sei que para quem está começando, o mercado jurídico pode parecer desafiador. Por isso, preparei essa masterclass com um conteúdo prático e direto ao ponto, para que vocês possam dar os primeiros passos com confiança e segurança na advocacia extrajudicial. Durante o nosso encontro, vou compartilhar com vocês as ferramentas e o conhecimento essencial para que vocês também possam regularizar imóveis de forma eficiente, com segurança jurídica, gerando renda consistente, alinhada com os princípios da efetividade e economia processual e ainda colocando dinheiro no seu bolso. Nesse primeiro encontro, vou abordar dois temas específicos sobre a regularização de imóveis, a usucapião extrajudicial e a adjudicação compulsória. Vamos ver um pequeno roteiro Vamos ver a seguir um pequeno roteiro da masterclass. Usucapião, sua definição, tipos de usucapião previstos no Código Civil, artigo 1238 a 1242, usucapião extraordinário, usucapião ordinária, usucapião especial urbana, constitucional urbana, usucapião especial rural, constitucional rural e usucapião familiar, abandono de lar. Vantagem da via extrajudicial para o usucapião: celeridade, menor custo, desburocratização, solução consensual. A adjudicação compulsória extrajudicial: relevância do procedimento e documentos exigíveis. Vamos ver agora o que é usucapião. Precisando esclarecer inicialmente que a usucapião tanto pode ser para bens móveis ou bens imóveis. Só que nós vamos abordar exclusivamente a usucapião de bens imóveis. E o que é usucapião?
é uma forma de aquisição da propriedade decorrente do recurso do tempo, com posse mansa, pacífica, duradoura, sem interrupção, sem oposição e com intenção de dono, transformada em propriedade. Tipos de usucapião previstos no Código Civil, artigo 1238 ao 1242. Usucapião extraordinário, que exige posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com intenção de dono por 15 anos. Prazo esse que poderá ser reduzido para 10 anos, se o possuidor tiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo, cumprindo a função social da propriedade. Dispensa o justo título e boa-fé. O que é justo título? É um documento que a pessoa tinha, ou um contrato, ou um recibo de sinal, e a boa-fé é a certeza que o possuidor tem de que está na posse do imóvel de forma correta, porque tem direito. Usucapião ordinária, que exige posse mansa, pacífica, contínua e com intenção de dono por 10 anos, justo título e boa-fé, que não seja adquirido de forma violenta, clandestina ou precária. O prazo poderá ser reduzido para 5 anos se o imóvel foi adquirido onerosamente registrado posteriormente, cancelado o registro pelo antigo proprietário e o registro estabeleceu e o possuidor estabeleceu moradia ou realizou investimento de interesse social e econômico. Usucapião especial urbana, constitucional urbana, porque está previsto na Constituição. Sendo exigível que o imóvel tenha área urbana de até 250 metros quadrados, o possuidor tenha a posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos, utilizando o imóvel para moradia própria ou familiar, com intenção de dono, e o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Usucapião especial rural, constitucional rural, também previsto na Constituição. Previsto na Constituição Federal, existe que o imóvel tenha área rural de até 50 hectares, posse mansa, pacífica e ininterrupta por 5 anos. Utilização para moradia, propriedade que se tornou produtiva pelo trabalho do possuidor ou de sua família. Possui intenção de dono e o possuidor não será proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Usucapião familiar, denominado de abandono de lar, determinando a legislação que o imóvel seja urbano de até 250 metros quadrados, pertencente a ambos os cônjuges ou companheiros, que tenha ocorrido abandono de lar por um deles, posse exclusiva do outro por 2 anos, ininterruptos e sem oposição, utilização para moradia própria ou familiar, e o possuidor não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Vantagem da via extrajudicial para usucapião. Celeridade, o procedimento é realizado diretamente no cartório de registro de imóveis, evitando a morosidade do judiciário, destacando a rapidez da obtenção do título de propriedade. Menor custo, redução de despesas com custas judiciais, pois o procedimento é realizado no cartório de imóveis. E também, como é aquisição originária, não vai ter incidência do pagamento do ITBI. Desburocratização, procedimento administrativo mais simplificado, pois não envolve a tramitação de um processo judicial, conseguindo desafogar o judiciário do acúmulo de demandas, pois é realizado perante cartórios de registro de imóvel. Vocês imaginam o que é você não depender de idas e vindas ao fórum. O juiz não compareceu, o assessor também não compareceu, e aí, no eixo judicial, você vai direto ao cartório de registro de imóveis e tudo resolvido. Solução consensual, possibilidade de anuência dos confrontantes, ou seja, todo imóvel existe confrontantes, aqueles que moram dos lados do imóvel. E aí você, com o documento, você pede a anuência, ou seja, que os confrontantes assinem o que você está precisando para realmente dar entrada no processo de usucapião. E do titular registral, evitando litígios. Adjudicação compulsória extrajudicial. Definida como o direito da parte compradora de obter a escritura definitiva de um imóvel, quando o vendedor se recusa ou é omisso em outorgá-la, havendo um contrato de promessa de compra e venda quitado. Veja, gente, às vezes a pessoa compra um imóvel, se muda para o imóvel, recebe a chave e fica morando lá. Eu estou com um cliente exatamente com esse caso. Ele comprou um apartamento em 2002, simplesmente guardou o que a gente chama contrato de gaveta. Ano passado, quando ele foi tentar registrar, verificou no cartório que não podia registrar, que haveria
indisponibilidade sobre o imóvel, ou seja, vários processos incidentes sobre aquele imóvel, sobre o vendedor, e ele realmente agora eu estou no judiciário tentando, através de contratos, através de processos de declaração, através de processos judiciais, a regularizar, a cancelar essas indisponibilidades, chamado embargo de terceiro. Relevância do procedimento. Desafogamento do judiciário com a transferência de demandas para a esfera administrativa, reduzindo o tempo de procedimento. Eficiência e rapidez. Obtenção da escritura definitiva de forma mais célere e simplificada. Segurança jurídica. Formalização da propriedade de maneira definitiva com registro da escritura definitiva no cartório de imóveis. Nós sabemos que, pela legislação brasileira, só é dono quem registra. Então, você comprar um imóvel, colocar o contrato numa gaveta, guardar e não registrar, você não é dono. Você está passivo de responder a processos do imóvel naquele poder inclusive, perder seu imóvel. Documentos exigíveis. Existência de promessa de compra e venda ou compromisso de compra e venda com cláusula expressa de irrevogabilidade. Ou seja, não pode ser revogado o contrato. Quitação integral do preço do imóvel pelo promitente comprador. Recusa ou omissão do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva. Às vezes você tenta localizar o promitente vendedor, não localiza, ou às vezes localiza, ele diz, não, eu já assinei isso há muito tempo, você que se resolva. E aí realmente não quer fazer nada. Aí tem que se realmente entrar com o processo de adjudicação compulsória. Ata notarial lavrada por tabelião de notas, instruída com o tipo que fundamenta o pedido, a prova de quitação do preço, a comprovação da notificação judicial do promitente vendedor, com prazo de 15 dias para manifestação, certidões negativas de ônus reais sobre o imóvel do promitente vendedor. Outros documentos exigidos pela legislação e pelo registrador. Premissa de procedimento abordado. Como premissa para identificar qual procedimento deverá ser adotado para a regularização do imóvel, o primeiro passo é verificar a situação jurídica atual do imóvel. Para isso, é preciso requerer perante o cartório de registro de imóveis da jurisdição da respectiva ou da localidade do imóvel a certidão do inteiro teor da matrícula, incluindo ônus, ações expedidas nos últimos 30 dias. Analisada a certidão e dependendo do histórico encontrado, poderemos complementar com requerimento de certidões de ações reais e pessoais persecutórias que informa sobre as ações judiciais que possam afetar o imóvel ou seus proprietários. Certidão negativa de propriedade, importante para casos de uso capião, certidão da planta e memorial descritivo do imóvel arquivados no cartório, fundamentais para identificação precisa do imóvel, especialmente na hipótese de retificação de matrícula, de área ou uso capião. Outras questões fundamentais a ser analisada é a situação cadastral do imóvel nos órgãos diferentes. Prefeitura Municipal demonstra a quitação de tributos e regularização do cadastro imobiliário municipal, Cadastro Ambiental Rural, o CA, na hipótese de imóveis rurais, Secretaria da Receita Federal, ITR para imóveis rurais, comprova a regularidade fiscal federal. Legislação específica para os procedimentos extrajudiciais abordados. Tanto a uso capião quanto a adjudicação compulsória sempre foram procedimentos judiciais. Porém, objetivando agilizar, desburocratizar e desafogar o judiciário, foram aprovadas legislações específicas para os citados procedimentos. Entre elas, podemos citar Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial do Conselho Nacional de Justiça, provimento 149, de 24 de agosto de 2023, que nos seus artigos 398 a 423 estabelece o procedimento para exucapião extrajudicial. E nos artigos 440-A a 440-AL, o procedimento da adjudicação compulsória extrajudicial. Lei 6.573, a Lei de Registros Públicos, artigos 206-A, sobre a usucapião extrajudicial, e 206-B, sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, introduzidos pelas leis 13.105 de 2015 e lei número 14.382 de 2002, respectivamente.
Se você quer aprender tudo isso de forma estruturada, com modelos de requerimentos, checklists, estratégia de captação de clientes e minha orientação direta, eu quero te apresentar o curso Regularização de Imóveis pela Via Extrajudicial. É um treinamento 100% online, onde eu pego você pela mão e ensino do zero ao avançado como viver de regularização de imóveis pela via extrajudicial. Não importa se você está começando ou já é advogado há anos. Serão 5 módulos, onde você irá aprender em cada um a atuar na regularização de imóveis extrajudicial, a área mais promissora e menos burocrata da advocacia, que pode te proporcionar mais de 30.000 de honorários com apenas uma demanda na via extrajudicial. As aulas acontecerão em 5 semanas, aos sábados pela manhã, das 9 às 12 horas, pela plataforma Google Meet. A aula inaugural será no dia 21 de junho. Todas serão gravadas para, caso você não consiga estar ao vivo, poder assistir posteriormente, você terá acesso às gravações por 1 ano. Acompanharei as aulas por 3 meses, através de uma comunidade para tirar dúvidas e interagir sobre o assunto. E quem participar da nossa primeira aula receberá um presente exclusivo e personalizado. Mas quanto vai custar? Um curso como esse, dado de forma presencial, poderia custar tranquilamente R$ 5.000. Porém, eu não pretendo cobrar nem metade disso, R$ 2.500. Para quem se inscrever nesta turma, ele sairá por apenas 2 vezes de R$ 134,14 ou R$ 1.297 à vista. Se você verificar, esse valor dividido por 30 dias é menor do que um cafezinho. E tem mais. Como quero apenas alunos interessados e satisfeitos, darei 14 dias de garantia. Se não gostar da aula inicial, achar que não é para você, ainda estará dentro do prazo para solicitar reembolso. Neste momento, minha equipe estará liberando o link de inscrição aqui no chat e nos grupos de WhatsApp, te vejo lá dentro. Agora você tem 3 opções. Fazer como sempre, não ter resultados, continuando estagnado e desistir. Tentar aprender sozinho, perder tempo e dinheiro. Ou você pode clicar no botão abaixo, vir comigo e conhecer a área que proporciona aos advogados faturarem altos honorários. Agradeço mais uma vez a presença e o interesse de todos. Com gratidão, carinho e respeito. E queria aproveitar hoje, que é Dia dos Namorados, parabenizar e desejar um feliz Dia dos Namorados. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Boa noite.